Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite. E para o estudo de hoje, o tema é A Fé Transporta Montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como todos nós, acho que a maioria, quando a gente fala sobre fé, a gente lembra da palavra acreditar, né? Acreditar em Deus está relacionado diretamente com a palavra fé. Só que a gente acaba confundindo, né? Fé tem a ver com confiança, que é diferente de acreditar. Acreditar é o simples fato de você acreditar que tal coisa exista, né? Quando você fala em confiança, você está falando de um relacionamento. É um relacionamento e se nós olharmos para a nossa experiência terrena, quem a gente confia, né? A gente precisa, antes da confiança, criar um relacionamento, uma troca, uma experiência que vá aos poucos gerando essa confiança, né? E hoje em dia, acho que mais do que antigamente, nossas relações de confiança são bem menores, né? Devido às situações que a gente lida, né? Então, esse laço de confiança vai cada vez se estreitando mais. Então, quando a gente fala em fé, a gente tem que lembrar na confiança em Deus, né? Confiança em Deus. É você colocar realmente a sua vida na mão de Deus. A gente ouve muita pessoa falar: não, coloquei tal situação, coloquei na mão de Deus, né? Só que a pessoa está sofrendo de úlcera, de urticária, né, de aflição, desespero, ansiedade. Hoje, na vida que nós levamos hoje, nessa vida moderna, né, cheia de tecnologia e cheia de depressão e ansiedade, retrata um pouco da nossa falta de fé, né? Acho que todo mundo aqui, parar para pensar um pouquinho, conhece alguém que toma remédio para dormir. É mais comum do que a gente imagina, né? Muitas pessoas tomam remédio para dormir. Muitas pessoas tomam remédio para depressão. Muitas pessoas tomam remédio para ansiedade. Isso é o reflexo, né, do nosso comportamento íntimo, da nossa intimidade com Deus, na verdade. Porque todas essas doenças, exceto algum caso, né, que seja de alguma origem biológica, né, uma função biológica, algum desvio, alguma coisa assim, são problemas espirituais, né? E nós acabamos tomando um remédio, né, que tem um efeito imediato, temporário, mas imediato, e a gente se livra daquele problema por algum momento, e no dia seguinte a gente retoma a mesma situação. Então, só para a gente comentar sobre fé, eu trouxe o trecho do livro Há 2000 anos, né, psicografado por Chico Xavier, no momento que Jesus encontra com o senador Públio, né, às margens do lago de Genezaré. E Jesus, porque o senador tinha essas características, na época acho que ele não tomava remédio para dormir, esses que a gente conhece, porque não deveria existir, né? Nem outro tipo de ansiolítico, né? Mas era uma pessoa extremamente áspera, né? Extremamente rígida. Então, isso causava nele, né, consequências que a gente conhece no dia a dia, né, com as pessoas às vezes até que a gente conhece, que é o quê? O isolamento, a irritação, né, o estresse. E ele, mediante esse encontro, Jesus olha para ele naquele ambiente e pergunta: senador, por que me procuras? E, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serenidade e nobreza. Isso era Jesus falando, né? Fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez para toda a vida a lição sublime da fé
e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Porque Públio foi procurar Jesus, mas foi ao cair da noite, né? Devido ao quê? Ao orgulho, né? À vaidade, de não se deixar transparecer como um fraco, como alguém que precisava de ajuda, né? Um senador precisando da ajuda de um carpinteiro, né? Como as pessoas iam ver isso? Então, mais preocupado do que ele buscar a cura para as suas dores da alma, ele estava preocupado com a sua reputação, que muitos de nós também faz aqui, né? Públio nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso. Jesus não estava falando para o senador, né? Jesus estava falando para o espírito dele, né? É a relação e a impressão que a gente tem quando a gente lê esses relatos de Jesus, quando ele tem contato com alguém. É o raio-x da pessoa. Jesus, ele sondava as pessoas. Ele não olhava para mim, para você e via a pessoa encarnada que você era, o ser encarnado. Ele olhava para você e eu conseguia enxergar a essência do seu espírito. Por isso que ele fala: não vim falar para o senador. Vim buscar um homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar aos braços do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvairada pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É, sim, a fé e o amor da tua mulher, porque é fé divina. Basta um raio da sua energia poderosa para que pulverize todos os monumentos da vaidade terrena. A nossa fé aqui na terra, ela fica constantemente em conflito com as nossas vaidades terrenas. A gente fica em constante atrito sobre a nossa fé e as questões materiais. Na passagem do Evangelho sobre adorarmos Deus ou a Mamon, servirmos Deus a Mamon, a gente vê claramente isso. Quantas vezes nós fazemos a escolha dos bens materiais? E isso, lembrando que isso a gente não sofre hoje nenhum tipo de perseguição, por exemplo, por explanar a nossa fé, por divulgar qual que é a nossa crença, né? Então, ainda hoje nós, muitas das vezes, escolhemos o materialismo. Quando a gente fala dessa forma, às vezes, na nossa consciência a gente está falando: não, eu jamais faço isso, Deus em primeiro lugar, né? Mas o problema é que nós falamos isso, mas nós não vivemos assim. Nós não vivemos assim. E é fácil constatar isso, né? Todos nós aqui estamos sofrendo alguma angústia, alguma dor, algum sofrimento, e que nós, às vezes, dizemos até que não tem solução, é irremediável. Nós esquecemos até que somos criaturas imortais, que daqui uns dias nós vamos retornar para a pátria espiritual, e o nosso problema vai ficar aqui. Aquela herança, aquela terra mal resolvida, aquele problema com o sócio, se você voltar hoje, acabou, não vai, já está resolvido o seu problema. Então, nós falamos sobre a fé, falamos sobre a nossa crença, mas nós se comportamos diferente, se comportamos como o governador, né? Materialista e apegado às coisas humanas ainda, né?
Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que lhe representavam no coração, querendo crer que os seus sentimentos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando. Isso é Jesus, ele pensando e Jesus respondendo, né? Jesus sondava o pensamento dele e respondia. Não está sonhando, exclamou o meigo e energético o mestre, adivinhando-lhe os anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros glamourosos. Encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Quantos de nós não estamos nesse mesmo dilema, né? Porque nós temos na nossa vida um ponto de referência, onde nós começamos esse despertar da vivência da verdadeira fé. E nós passamos por esse dilema íntimo: será que eu vou agora ou eu espero mais um pouco? Será que eu busco agora essa solução? Porque tem um texto do Emmanuel que chama oração e atenção. Nós oramos a Deus e pedimos ajuda quando a gente está com dificuldade. O problema é só que a gente não tem atenção na resposta que Deus dá para a gente. Então a gente faz uma oração e pede a solução para um problema. E sabe como que a gente espera? Que no dia seguinte toca a campainha, tem lá um anjo com um envelope dourado na mão, entregando para você, e fala: ó, aqui a resposta da sua oração que você fez para Deus está aqui. A gente espera desse jeito. Parece infantil falando assim, né? Mas é mais ou menos assim que a gente espera. Porque você faz uma oração e pede para Deus a solução de um problema, e ela vem, e o que você faz? Você não vê como solução do seu problema. Você não consegue enxergar a resposta de Deus. Você sabe por quê? Porque na maioria das vezes você quer a resposta favorável a você. Você quer a resposta que você já imagina que é a que vai te agradar, a que você deseja. Você não espera a resposta que é o que Deus prepara para você. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós não falamos isso? Seja feita a vossa vontade. Mas como que é essa vossa vontade? É seja feita a vossa vontade se for de acordo com o que eu quero? Então, nesse texto de Emmanuel, oração e atenção, ele nos chama a atenção se a gente presta atenção. A gente presta atenção depois da oração. Porque Deus, Ele se comunica com a gente o tempo todo. Todos nós estamos conectados com Deus, não tem fora de Deus. Não tem fora de Deus. Você pode estar brigado com Deus, mas Ele não está com você. Você pode desprezar Deus, Ele não despreza você. Então, você está em contato contínuo com Deus. O problema é que nós esquecemos. Quando eu falo nós, eu vou falar nós espíritas. Que nós espíritas temos obrigação de acreditar na nossa imortalidade. Nós esquecemos que somos imortais. Então a gente pede uma solução para um problema e vem uma solução dolorosa. O que você faz? Você descarta. Essa não vale. Vamos fazer outra oração e pedir de novo, porque Deus não entendeu. A resposta da nossa oração, meus irmãos, pode ser uma enfermidade, pode ser a perca financeira. Por que não? O que isso vai influenciar nesses milênios de anos aqui que você vai levar em busca da sua evolução espiritual? O que reflete? Então você pensa hoje, você consegue imaginar hoje uma pessoa super poderosa. Vamos falar super poderosa materialmente. Você acha que ela trocaria todo o poder dela pelo reino de Deus?
se lhe fosse proposto, se ele encontrasse com Jesus, vamos além, né? Digamos que ele se encontre com Jesus. Será mesmo que ele conseguiria fazer isso? Então, meus irmãos, a gente tem que ter esse olhar e essa identificação desse ponto de referência, que é uma virada de chave da gente parar de acreditar em Deus e começar a confiar. Às vezes a gente pode até se perguntar, né? Quem nunca se perguntou, poxa, mas eu preciso... Quem nunca se perguntou, mas poxa, por que eu? Por que eu estou passando por isso? E eu posso te responder com toda a certeza do mundo, porque é seu. Tudo que você está passando é seu. Às vezes você falar isso para um amigo seu, você acabou a amizade, viu? Estou falando aqui porque a gente fala de forma genérica. Você sabe por quê? Porque seu amigo quer que o problema seja do outro. Ele chega ao ponto de acreditar que o problema é de outro e Deus errou. Então a dor que está te incomodando hoje, seja ela qual for, é sua. Porque se não fosse, não estava doendo em você. A gente tem que ter isso muito dentro do nosso coração. Porque senão, a gente vê pessoas sofrendo de todo tipo de males, né? É ansiedade, é depressão, é troca de religião. Tem pessoas que ficam trocando de centro religioso, né? Já passou na kardecista, na Ubanda, na batista, na católica, e está procurando ainda um lugar onde o quê? O que ele está procurando? Ele está procurando fugir. Ele está procurando fugir do que é dele. Então ele quer um lugar milagroso que ele não vai ter que responder pelo que é dele. Ele acha que vai encontrar um lugar onde ele vai fugir das suas responsabilidades, das suas dores, e não existe esse lugar, né? Não existe esse lugar. Quando nós conseguimos abraçar a dor e ver ela como um instrumento e uma ferramenta de trabalho, mas trabalho em quê? Na lapidação nossa, na lapidação. A gente vê a passagem de Maria de Magdala, né, que se transforma de uma cortesã de alto padrão, de luxo, a uma cuidadora de leprosos. Olha a virada de chave dessa mulher. E quando Jesus fala para ela que é no sofrimento que ela vai encontrar o que ela procura. E quando ela adquire a lepra, depois de anos cuidando de leproso, quando começa a aparecer a lepra nela, ela sente um alívio no coração, porque ela percebe o que? Comecei, né, a ter a dor que eu precisava ter, que é minha ferramenta de trabalho. Então hoje, se a gente faz uma oração, e aí depois de uma semana a gente descobre que está doente, a gente acha que está rezando para a pessoa errada, para o Deus errado. Porque você fala, poxa, mas quanto mais eu rezo, você nunca ouviu falar isso? A pessoa fala, nossa, quanto mais eu rezo, mais me vem problema. A pessoa tem problema na empresa que ela trabalha, né? Com o chefe, com o colega de trabalho. Meu Deus, quanto mais eu peço paciência, mais as pessoas me irritam. Quanto mais eu peço tal coisa, mais me vem ao contrário. A gente, se Deus nos ouvisse, nós estávamos condenados a não evoluir. É igual uma criança que você dá tudo para ela. Você quer estragar uma criança, você dá tudo para ela. Tem uma psicóloga que fala assim, você quer estragar seu filho, dá tudo para ele. Você vai ver no final o que dá tudo certinho. Você tem um guri estragado. É a mesma coisa Deus para nós. Deus olha para nós e fala, não vou deixar você estragar. O problema é o momento, a maturidade espiritual que nós temos hoje. É igual a criança. A criança hoje pede uma tesoura. Uma criança de 2 anos pede uma tesoura. Você fala não, chora, se joga no chão. Mas você quer o mal ou você quer o bem dela? Você quer o bem, por isso você não dá tesoura. Mas quando ela tiver 7 anos, aí você pode dar tesoura, ficar olhando ela recortar, ela vai recortar, colar. É igual Deus. A gente faz a oração hoje, Deus, eu quero isso. Você fala não, agora não. Você não tem condição de lidar com isso. E a nossa fé, o que é? Aceitar. Isso é fé. Tem até uma frase que fala, fé
é você colocar o pé depois Deus pôr o chão. E nós queremos o quê? Olhar, ver aquela grama verde, aquele tapete vermelho, e aí a gente sair caminhando com segurança, né? Então, meus irmãos, nessa passagem de Públio com o encontro com Jesus, a gente vê bem essa situação. Na poesia do Espírito Meimei, psicografada também pelo Chico Xavier, ela fala, confia, o tema da poesia é confia sempre. E ela começa assim: não perca tua fé entre as sombras do mundo. Nosso mundo é um mundo de provas e expiações, né? Tem gente que acha que é um mundo, né, de felicidade contínua. Não é, né? Não é. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo, pondo luz celeste acima de ti mesmo. Meus irmãos, um dos maiores problemas que a gente tem com a fé é as pessoas que se colocam na posição de vítima. A vítima, ela nem sequer se sente confiável para ter fé em Deus. Ela se acomoda numa posição tão confortável de vítima. Quem não conhece uma pessoa assim? Você fala para ela, vamos passar, vamos pedir para o fulano fazer tal coisa. Ah, não, fulano, coitadinho, ele não dá conta, ele tem tanto problema, ele já tem problema respiratório, ele né, tem 2 filhos pequenos, ele trabalha. Então ele fica numa posição de coitadinho que é muito confortável para ele, né? Ao ponto de sequer desenvolver a fé. Ele não precisa, né? Ele é blindado. E aí, como todos nós, vem o quê? As dificuldades, né? Vem a perca material, vem a despedida do ente querido, vem a enfermidade, vem o câncer, né? E aí? Como que uma criatura lida com isso? A gente vê situações assim que mexem com a gente, mesmo a gente tendo, né, sendo espírita, acreditando e tal, mas a gente vê situações, por exemplo, nessa pandemia a gente viu isso, empresas que quebraram, o empresário ficar tão transtornado de se matar a mulher, matar as crianças, um diagnóstico de uma doença, de um câncer, a mãe se matar o filho porque está doente, que não quer ver o sofrimento do filho, que não quer passar pela dor. A gente fica abalado com essas coisas, que a gente vê como o ser humano está fragilizado. Olha os filhos de hoje, né? Olha as crianças de hoje, como estão fragilizadas. A gente vê criança de 13 anos, cara, se suicidando. Nunca se teve na história tantas crianças, não, caso de suicídio entre crianças, na verdade, né? Eu lembro da minha época de infância, não está tão longe assim, mas eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar em suicídio. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu nunca tinha visto falar nessa palavra, não sabia nem o que era. Hoje, em meio às crianças, né, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa, e a gente está criando, né, filhos frágeis para a sociedade. Então eles são criados, eles não podem ouvir não pode ter uma contrariedade, e aí ele cresce desse jeito. O dia que a namorada fala que não quer mais, acabou, não tem mais sentido a vida dele. Crê e trabalha, não tem desculpa para a gente não trabalhar. Trabalho que é falado aqui é trabalho no bem, né? Trabalho do nosso pão de cada dia, né? Esse a gente já sabe que a gente precisa, mas esse é o trabalho no bem. A gente precisa trabalhar no bem, meus irmãos. E quando fala trabalhar no bem, não é você ter uma atividade no trabalho e ter outra atividade que você faz o bem. Então na sua empresa você é um carrasco, você é egoísta, arrogante, orgulhoso. Aí você sai de lá e você vai servir sopa meia hora em algum lugar. Aí na sopa você é sorridente, amável, gentil, abraça todo mundo, trabalha no bem 24 horas no dia. Eu sempre costumo brincar, né? É aquela situação da pessoa estar se preparando para vir para o centro espírita, e aí bate um necessitado na porta pedindo um prato de comida.
Que você fala para ele: não, agora não tem tempo, eu tenho que ir lá para o centro espírita aprender a fazer o bem, aprender a ser caridoso. Amanhã eu te dou um prato de comida, agora hoje não dá. Mais ou menos assim que a gente faz. A gente tem uma hora para fazer o bem. Tem uma história, não lembro se é o Haroldo que conta, de um centro espírita que ele frequentava, e tinha um senhor que trabalhava lá, e ele ia servir sopa, e era assim: ó, a sopa, faz a fila, e pá, prato, sopa, e vai, e aquela cara carrancuda, e pá, e gritava, e aí um dia o Haroldo perguntou: nossa, mas tá tudo bem com ele, é assim mesmo, né? Não, é porque deve estar cansado e tal. Então assim, você não sabe se ele estava trabalhando no bem, né? Ele estava dando sopa, mas o magnetismo dele, né, não tinha nada de caridade. Então ele perdia a oportunidade. Até Haroldo cita desse jeito, ele fala: ele serve um banquete, todo mundo come e ele não. Ele sai de lá com fome. Ele está servindo um banquete e não come. Por quê? O trabalho no bem que ele tinha que fazer, ele não faz, né? Esforça-te no bem e espera com paciência. Com paciência, né? Essa palavra, ela é complicada, né? A gente quer, a paciência é uma dádiva na nossa vida, quando a gente aprende a ter paciência, é esperar. A fé, ela também nos proporciona isso, esperar em Deus. O que é esperar em Deus? É mais ou menos assim: você está caçando emprego, você está desempregado, você precisa trabalhar, né? Tá. Se você falar assim: não, eu tenho fé em Deus, vou ficar deitado aqui na rede, porque daqui a pouco bate um empregador aí na minha porta, eu tenho fé em Deus, né? Ele vai bater aí pedindo alguém para trabalhar, e eu estou pronto para trabalhar. Não, né? Isso é preguiça mesmo, não tem outro nome. Fé em Deus, né, numa situação dessa, o que é? Você faz tudo o que você podia fazer. Você faz seu currículo, você pede a impressora emprestada de um amigo, você, né, vai lá, faz seus currículos, distribui seus currículos e tal, e espera, vai aparecer. Você faz a sua parte, Deus faz a dele, né? Você não pode ter paciência sem fazer a sua parte, porque aí você vai estar sendo preguiçoso. A paciência é depois de você fazer a sua parte. Nossos problemas aqui mundanos, meus irmãos, nós damos conta de resolver. Está tudo certo, nós damos conta de resolver. Você pode ficar tranquilo, né? Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Nós vamos passar, né? Tudo passa, nós vamos passar também. Então, sabe aquela economia que você faz, juntando, né, uma riqueza enorme? Vai servir, né, depois que você partir daqui, para filho brigar, né, gastarem com todas as coisas que você abriu mão e não gastou, deixou de fazer o bem, né? Então, claro, a gente fala isso no extremo da coisa, né? Todos nós precisamos das nossas reservas, mas quando eu digo isso, é a gente ter a mentalidade de que nós vamos passar daqui. Nós não podemos ficar preso às coisas aqui da terra, né? Como se a gente fosse... A gente vê alguma situação, por exemplo, de uma idosa de 98 anos desencarnar, e aí você vê lá as pessoas reclamando. Ela criou os filhos, criou os netos, ajudou, trabalhou, estava lá num leito, faltando ar, e a pessoa fala o quê? Qual que é a frase que a pessoa fala de amor? O que vai ser de mim? É muito amor, né? E o que vai ser dela? Você preocupou? Ela podia ficar aqui mais um pouco, com falta de ar, sentindo dor, né? Então a gente tem que ter isso bem dentro do nosso coração. A gente vai passar, né? A hora que chega a nossa hora, a gente vai, né? Que o nosso choro seja de saudade. Eu sempre gosto de brincar o seguinte: é aquele choro de você levar a pessoa na rodoviária. Vai bater saudade, vai, mas você sabe que é momentâneo, né? Daqui a pouco você vai, fica tranquilo que a sua passagem também está comprada, você também vai, né? De todos os infelizes, os mais infelizes são os que perderam a confiança em Deus.
E em si mesmos, né? Que perderam a confiança em si, em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Esse é complicado. Quando você perde a fé em Deus e você perde a fé em você mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém nesse estado. É lastimável. Você fica, se você não tiver com o evangelho na mão para você abrir e ler alguma coisa que não é sua, às vezes você gagueja. E você às vezes pode até entrar nessa sintonia dele também, de depressão, porque quando a pessoa perde a fé em Deus e perde a fé nela mesma, ela é quase que um morto-vivo, né? Parece que a pessoa anda, faz todas as atividades dela, mas parece que não tem mais vida ali, né? Falta alguma coisa. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Brilha a alvorada além da noite. Vocês já viram aquela tempestade que dá, que parece que vai acabar com o mundo? E chuva, e vento, e a árvore deita. Quando acontece no meio do dia, vocês já viram quando acontece assim, principalmente na época de verão, que dá aquela pancada de chuva assim, com aquele vento, aí de repente abre o sol, o passarinho começa a voar, e aquela água ainda está escorrendo ainda, sabe? E o sol já está quente de novo. Vai passar. Essa tempestade que você acha que vai acabar com você, vai passar. E você vai permanecer, né? Como ser imortal. Hoje é possível que a tempestade te magoe o coração, né? E te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com morte. A história de uma mulher que tinha câncer, e aí ela orava todo dia na igreja e pedia para Deus para ser curada do câncer. Quando ela dormia, em desdobramento, ela ia para o plano espiritual e rogava ao anjo da guarda que não curasse ela, porque ela precisava passar por aquele tratamento que fazia com que ela ficasse humilde. Porque você pega a pessoa mais arrogante do mundo e dá um câncer de presente para ela, ela fica deitadinha numa cama, sem poder se agitar, né? Às vezes nem falar. Então, a dor, meus irmãos, parece cruel falar assim, mas a dor, ela tem essa função na nossa vida. Tem pessoas que não param, não tem esse momento de reflexão, não permite que a fé, que Deus manifeste no íntimo dela, para ela começar a entender que ela precisa mudar o curso da vida dela. E às vezes ela está nisso já faz 10 reencarnações, e aí a doença vem como meu amigo, senta aqui um pouquinho, senta, eu quero falar com você. Então essa dor, ela vem como se fosse isso, senta aqui, senta um pouquinho. O que uma pessoa faz deitada 24 horas na cama? Ela tem que uma hora parar para pensar, não vai ter boca. Ela pode postergar um tempo, um mês, 2 meses, uma hora ela vai ter que pensar sobre a vida dela, uma hora ela vai ter que refletir sobre Deus, sobre o que ela está fazendo aqui, como ela levava a vida dela, como eu levava a minha vida antes dessa dor, como que eu era, como que era a minha relação com as pessoas. Vocês percebem que a doença, a dor é isso? É um cantinho do castigo que você vai para o castigo, vai sentar lá e ficar lá e pensar no que você fez. E a gente faz o quê? Quer se livrar dela o mais rápido possível. Para quê? Para voltar a fazer o que a gente fazia. Uma vez eu trabalhei numa clínica de uns médicos, e um deles era de São Paulo, do Hospital do Câncer. Ele falava assim, já era contraditório o médico e fumar, né? Mas ele falava assim, às vezes eu vou lá na área de fumantes, chego lá, tem um cara com uma sonda, fazendo tratamento de pulmão, fumando, louco para curar o câncer, para voltar a fumar. Esses somos nós. A gente está louco para curar essa dor, para voltar a fazer o que a gente fazia, que gerou a dor.
Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Então essa é a mensagem desse poema Confia, pelo espírito de Meimei. E espero que esse estudo da noite ele tenha despertado nos nossos corações. Quando eu falo nossos corações, estou falando inclusive dos nossos irmãos encarnados, né? Que a gente sabe que existe irmão nosso que já está do lado de lá e sofre pelos mesmos males de nós aqui. Passaram a existência aqui fugindo da dor e tratando a dor como se fosse algo do outro. Quando chega no plano espiritual, mesmo assim, não consegue entender, né? A gente vê direto aqui comunicações de criaturas que sequer nem aceitam que estão desencarnados. Mas como isso? Você acredita em vida após a morte? Não, isso aí não existe não. O Espírito falando, não, isso aí não existe não, você está doido? Aí o médium fala para ele o quê? Meu irmão, você tem bons motivos para acreditar que existe vida após a morte, viu? E você está lidando aí do lado de lá com os mesmos problemas que você estava lidando aqui. Somos nós se a gente não se despertar, né? Oração e atenção. Olha os sinais que a vida está te dando. Você está indo para o trabalho, uma frase num para-choque de caminhão, às vezes é a solução do problema que está te atormentando. A gente pede para Deus, antes de dormir, nas nossas orações, a solução para o nosso problema. A gente sonha com ela, vem com ela naquela intenção, sabe aquele negócio que a gente não sabe de onde veio? Você acorda com aquele negócio na cabeça? Você tem um problema com o seu sócio, vocês ficam lá disputando, um puxando para cada lado, e aí a solução vem assim, né? Você acorda com aquele sentimento, você não sabe explicar, mas é um sentimento assim, quer saber? Vou vender esse negócio. Só que até então, o que você queria? Comprar dele. E ele não queria te vender. E aí ficava aquele jogo de empurra, um alfinetando o outro. E aquela... Só que aí vem essa sensação para você. Se você for muito orgulhoso e não conseguir olhar com atenção para o pedido que você fez, o que você vai fazer? Nem a pau. Ele vai vender a parte dele para mim. E aí você faz o que, cara? Você tinha a solução do problema que você pediu. O que você faz? Despreza e volta na disputa que você estava antes, no tormento, na aflição, na angústia, no duelo. Quantas tragédias que a gente não vê até acontecer em situações assim? Um exemplo que eu estou dando. E você estava com a solução ali, dentro de você, enviada pelo seu Pai. Então, meus irmãos, vamos começar a confiar em Deus. Começa a colocar o pé que Deus coloca o chão, né? Vamos ver o que a palavra fé, qual é o sentido verdadeiro da palavra fé na nossa vida. Que não seja algo em vão, que a gente tenho fé em Deus. Sinta isso dentro do seu coração. Comece a viver realmente dessa forma, ouvindo os sinais que a vida te dá. Não só os sinais bons. Eu citei um exemplo aqui, corriqueiro de uma sociedade, mas às vezes a gente está falando de uma doença que vai manifestar em você, e você vai ter que fazer o quê? Identificar o porquê dessa doença. Porque se você não identificar, primeiro, você não vai curar. Segundo, provavelmente você vai morrer por causa dela e voltar aqui e ter ela de novo, porque você não aprendeu a lição. O que o aluno faz quando ele não aprende a lição? Ele reprova, ele tem que fazer de novo aquela série. Somos nós. Então a dor que você está sentindo hoje, seja ela qual for, muda o seu olhar. Não olha com desprezo, raiva, não olha para ela como se ela não fosse sua. Acolhe ela, conversa com ela, pergunta para ela o que ela quer te ensinar. Ela tem uma lição para te ensinar. É você ganhar um livro
com a solução do seu problema e você ficar com ele fechado, carregando ele embaixo do braço para lá e para cá, e reclamando do sofrimento. E o livro está ali embaixo do seu braço fechado. Então, meus irmãos, que a gente possa ter essa reflexão sobre o estudo de hoje, e envolvidos nesse magnetismo amoroso de Jesus, nós agradecemos por mais uma noite de estudo, pelo amparo e assistência do nosso Pai amado, pelo amparo e assistência dessa casa, desse hospital de corações queridos, dos nossos benfeitores, dos nossos anjos da guarda, todos os espíritos bons que estão nesse momento vibrando em torno de nós, no desejo de que possamos absorver no íntimo da nossa alma o Evangelho de Jesus, que possamos transformar as nossas existências no acolhimento da dor e na renovação e no fortalecimento da nossa fé verdadeira. Que assim seja.